Meus aliados do BRICS, sinto-me profundamente pela situação que o Brasil vive hoje. Digo-lhes isto com o coração apertado e com uma indignação que não cabe em palavras diplomáticas estéril. Ver o Brasil, um gigante soberano, um povo trabalhador e generoso, ser atingido por uma enxurrada de tarifas punitivas, chantagens abertas e pressões descabidas é uma cena lamentável. O que estão a fazer contra o governo e contra a economia brasileira não passa de uma tentativa descarada de obrigar o país a ajoelhar-se. Querem forçar o Brasil a entregar as suas riquezas a preço de banana, querem proibir o povo brasileiro de processar os seus próprios minerais estratégicos e querem ditar com quem o Brasil pode ou não fazer negócios. Para a velha ordem que se julga dona do planeta, a soberania de um país do sul global é tratada como uma rebelião que precisa ser castigada com o chicote da economia. E a minha dor é igualmente profunda, igualmente amarga, quando olho para a situação crítica que o Irã atravessa neste exato momento. O povo iraniano está a ser vítima de um cerco cruel e desumano, sufocado por sanções criminosas, bloqueios bancários e ameaças contínuas, tudo por causa dos seus imensos recursos naturais e da sua recusa inflexível em se curvar perante as ordens do Ocidente. O que o Irã está a enfrentar nos últimos tempos é a demonstração mais pura de uma guerra total sem bombas abertas. Tentam cortar o ar da economia iraniana, impedir que vendam o seu petróleo e punir qualquer nação que ouse negociar com Teherã. É revoltante ver a facilidade com que as elites ocidentais destroem a vida de milhões de famílias inocentes apenas para garantirem o monopólio da energia e do poder naquela região. Mas sejamos adultos e encaremos a realidade de frente. Nada do que está a acontecer ao Brasil ou ao Irã é uma surpresa. Nós já vimos este mesmo filme trágico ser exibido repetidamente ao longo da história recente, e quem conhece os métodos do Império sabe que a receita é exatamente a mesma. Sempre que uma nação emergente decide que não vai mais seguir ordens cegas, sempre que um líder decide colocar os recursos do seu subsolo a serviço do seu próprio povo, em vez de os entregar às multinacionais ocidentais, a máquina de propaganda imperial entra em ação. Eles começam por inventar acusações falsas, fabricam narrativas nos seus canais de televisão, acusam o país de ser uma ameaça à segurança global e criam o cenário perfeito para justificar a agressão, seja ela através de sanções econômicas ou através da força militar bruta. Foi exatamente assim que destruíram o Iraque de Saddam Hussein. Lembram-se do espetáculo midiático sobre as supostas armas de destruição em massa? Montaram um circo na ONU, mentiram ao mundo inteiro sem nenhum pudor e invadiram uma nação milenar. E qual era o verdadeiro objetivo por trás daquela invasão sangrenta? Não tinha nada a ver com liberdade ou democracia. O objetivo real era esquartejar o Iraque, tomar o controle direto das segundas maiores reservas de petróleo do Oriente Médio e entregar a gestão dos poços a corporações anglo-americanas. Mataram centenas de milhares de civis, destruíram a infraestrutura do país e roubaram o futuro do povo iraquiano, tudo para garantir o saque da energia. E o que fizeram com a Líbia de Muammar Gaddafi? A Líbia era a nação mais próspera e estruturada de todo o continente africano, um país onde o povo tinha acesso à saúde, educação, moradia e energia gratuita financeiramente sustentadas pelas receitas do petróleo nacionalizado. Mas Gaddafi cometeu o crime imperdoável de tentar libertar toda a África das correntes financeiras do Ocidente. Ele estava a liderar a criação do dinar de ouro africano, uma moeda soberana e forte, encostada a reservas reais, que substituiria o dólar e o franco francês em todo o comércio do continente. A resposta do Império foi imediata e impiedosa. Inventaram pretextos de proteção humanitária, bombardearam a Líbia até a transformarem em pó, assassinaram Gaddafi e transformaram o país num estado falido onde hoje funcionam mercados de escravos a céu aberto. Eles fazem isso porque o padrão deles nunca mudou. Se você se recusa a se alinhar, se você exige controlar os seus próprios minérios, o seu petróleo ou a sua moeda, eles vêm com acusações, com sanções, com tarifas ou com bombas. Hoje, com o Brasil, a arma escolhida é o estrangulamento tarifário de 25% e a chantagem sobre as terras raras.
Querem impedir a todo o custo que o Brasil se transforme num polo industrial de refino e tecnologia de minerais críticos. Com o Irã, a arma é o bloqueio financeiro e a ameaça de destruição militar. Mudam os atores e mudam os cenários, mas a intenção central é rigorosamente a mesma: impor o medo para que ninguém no sul global ouse desafiar a hegemonia da velha ordem unipolar. Toda essa conversa bonita sobre livre mercado, globalização e ordem internacional baseada em regras é uma farsa gigante que desmorona ao primeiro sinal de concorrência real. A tal liberdade de comércio só existiu e só foi defendida pelo Ocidente enquanto eram eles a controlar as tecnologias, a ditar os preços e a lucrar sozinhos às custas da pobreza dos outros. No momento em que o Brasil, o Irã, a China, a Rússia ou as nações africanas começam a desenvolver capacidades próprias, a processar as suas matérias-primas,